estamos iniciando esse estudo, que fala das 5 portas de entrada do mal. E é sobre isso que vamos falar, como vencer essas 5 portas, como fechar melhor essas 5 portas que o mal tem se aproveitado para entrar na vida de uma pessoa. Recebe aí, gente. Senhor, estou ouvindo. No teu falar, Eu encontro direção. Eu vim aqui Buscar o teu poder. Sou simples servo, um simples servo, sempre pronto, pronto a obedecer. por não te ouvir. Já sofri tanto na vida, trilhei caminho do meu próprio coração, arrependido, Venho aqui, pedir ajuda, me escuta, escuta e responde essa minha oração. minha oração. Eu quero estar Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade da liberdade que ninguém pôde me dar. quem pôde me dar. Eu vim aqui Eu vim aqui pra te entregar a minha vida. já não tenho mais, Saída, eis-me aqui. aqui no teu altar. Amém. Amém? Então vamos ao título: As 5 portas de entrada do mal. Primeira porta. Hoje vamos falar apenas da primeira porta, que são os ouvidos. Diz assim: uma das entradas mais largas do vírus espiritual é o ouvido. O problema não é escutar algo que, gente, negativo, pois se temos ouvidos que funcionam, naturalmente iremos escutar todo tipo de conversa durante a vida. O problema é dar ouvido, ou seja, dar crédito e atenção às conversas inapropriadas. Os ouvidos de Eva receberam o primeiro veneno mortífero do diabo, que resultou no afastamento de Deus e na morte, o quê? Espiritual. E de toda a raça, o quê, gente? E de toda a raça humana. Olha para mim, por favor. Veja que essa primeira porta, que são os ouvidos, é muito importante que você fique atento com o que você ouve, porque muitas das vezes a pessoa ouve, entra de um lado e sai do outro. Tem gente que diz: não, eu sei lidar com isso. Não, está amarrado. Mas às vezes, dependendo do que ela ouve, ela dá crédito. Às vezes, sem perceber, quando a pessoa ouve uma palavra negativa, uma sugestão, aquilo entra dentro dela, aquilo mexe com ela. E você deve estar mais atento, principalmente quando essas palavras vêm de um ente querido, porque o diabo sabe que as palavras vindas dessa pessoa, da esposa, que vindo do marido, que sai da boca do marido, vai pesar mais. Talvez você, que é mulher, você no trabalho, no seu dia a dia, com colegas, amigas, você ouve aí absurdos, até xingado você é. Ou não é verdade? Mas aqui você
está amarrado, essa pessoa está sendo usada por quem? Pelo diabo. Você não deixa aquilo entrar dentro de você. Mas quando uma palavra, às vezes mais branda, não tão pesada como você ouve por aí em qualquer lugar, vem da boca do marido, aí pesa mais. E talvez pesa de tal maneira que você se fecha, você se bloqueia teu casamento, bloqueia para o teu marido, porque você pensa assim, eu não esperava ouvir isso dele. Aí me feriu. Mas você já ouviu talvez coisa mais pesada de outras pessoas. É que dessa pessoa se torna mais pesado ouvir dela isso. Ainda que seja algo mais brando, pesa mais. Imagina a mãe, o que uma mulher que é mãe não já ouviu durante toda uma vida, aí fora já não passou, sofreu, gemeu, mas agora ouve do filho algo desagradável, a mãe fica muito o quê? Chateada, triste, às vezes nem é algo assim, mas qualquer coisa, aquilo abala ela. Está vendo como é que você tem que vigiar com os teus ouvidos? Porque o diabo sabe quem usar. Ele sabe quem ele vai usar para poder te ferir. Ele sabe quem usar para poder te colocar para baixo. Ele sabe quem usar, porque as palavras daquela pessoa pesam mais. Ele sabe que se qualquer outra pessoa até te xingar, te espraguejar, te amaldiçoar, você está amarrado. Aquilo não vai entrar dentro de você. Mas algo menor que isso. Às vezes, o fato do marido não falar, às vezes já é um problema. Do marido não comentar do cabelo da esposa. Não falar da comida. Você não falou nada da comida. Você só comeu e não... Né? Então, às vezes, o diabo dá uma sopradinha, tá vendo? Você faz de tudo, você faz seu melhor, mas não é reconhecida. Cuidado. O marido não fala, mas o diabo está o quê? Está falando. Quando o diabo vê que não consegue usar a boca de alguém, ele mesmo dá um jeito de quê? De falar, de sugerir. Está vendo? Você não é reconhecido. Está vendo? Você não é amada. Nada do que você faz está bom ou não é assim. E aí vai. Não só a mulher, mas o homem também. Pesa muito o que vem da esposa, o que vem do pai para o filho. Você vê que pais que amaldiçoaram os seus filhos, ou que falaram no momento ali em que estavam com a cabeça quente, com os nervos à flor da pele, e acabaram falando uma besteira, não é? Maldita a hora que eu engravidei, a mãe fala. E às vezes foi num momento ali de raiva, né? A raiva do filho, de alguma coisa, e falou algo do tipo, né? Maldito o dia que eu fiquei grávida, e isso, e aí vai falar besteira. Aí é uma maldição lançada. Mas tudo começa pelo que nós ouvimos. Nós temos que estar no Espírito. Por quê? Porque quando você está no Espírito, você consegue discernir entre a voz de Deus e a voz de quem? Do diabo. E quando é a pessoa que está falando. Quando você está no Espírito, você passa a ter o discernimento. Você consegue identificar o que é e o que não. O discernimento é mais ou menos como o que você sente. Você fecha os olhos, aí alguém vem e traz aqui alguma coisa, você traz uma maçã, isso aqui é maçã. Aí traz o limão, isso aqui é o limão. É mais ou menos como sentir. É como você provar algo. Você não vê, mas você come. Deixa eu provar, de olhos fechados. Aí você prova. Isso aqui é uma torta de banana. Quem está entendendo? Discernimento. É isso. É como que você saber o que come, é como você saber o que você está sentindo. É como discernir com os olhos, discerne o que é e o que não é, quem é fulano, beltrano. É você discernir. Quando você está no Espírito, você passa a ter o que, gente? Discernimento. Quando você não está, é como se você estivesse cego.
Você não sabe mais quando é o diabo, quando é a pessoa, quando é Deus que está falando. Você fica num conflito danado. Você fica... e você se torna uma pessoa natural, normal. Normal. Você não tem mais visão das coisas, visão espiritual. Você enxerga tudo como natural. Você se acomoda. É muito importante que nós tenhamos o discernimento, que estejamos na fé, que estejamos em oração, para estar no Espírito, para estarmos vigilantes. Amém, gente? E você vê que o ouvido é tão importante que foi comprovado cientificamente que uma pessoa, quando ela está a ponto de morrer, a última coisa que para de funcionar no corpo da pessoa é o quê? Por alguma razão, Deus projetou assim. Porque foi Deus que projetou, foi ou não foi? Deus criou o ser humano. Por alguma razão, Deus projetou assim. O ser humano, a ponto de morrer, talvez ali já está parando tudo, ela não tem mais nem reação. Pode estar ela ali ligada por máquina, se desligar, morre. Mas só tem uma coisa que ela não perde, é o quê? A audição. A pessoa está no coma induzido. Quantas vezes eu já fui em hospital, em dezenas, centenas de vezes, já perdi as contas, que fomos visitar uma pessoa no coma, na UTI, e a pessoa está lá, não mexe, não pisca nem o olho, está ali morta, viva, no aparelho. Não sei se você já viu. E às vezes a pessoa, no máximo que ela tem é um pulso no dedo assim, ó. Já viu? E aí você fala com ela e você pergunta, você está me ouvindo? Ela, a única coisa que ela tem, quem já viu isso? É a única coisa. Ela não faz nada, ela não tem reação. Ela só o quê? Pode estar num coma, induzido, pode estar na pior situação, pode estar à beira da morte, está ali. A pessoa vai morrer, a última coisa. Quantas vezes que eu já fui no hospital, só fui lá, falei de Jesus para a pessoa, saí, antes de chegar na igreja, pastor, fulano acabou de falecer. A pessoa só estava esperando, Jesus só estava dando a ela a última o quê? Chance de ouvir e aceitar, no íntimo dela, aceitado. Que ela pode não ter tido reação nenhuma, mas dentro dela, ela aceitou o que foi falado. Ela deu crédito. Então, que nós venhamos dar crédito às coisas de Deus, às coisas que agregam na nossa vida, que nos fortalece, que nos salva, que nos dá vida, e não dar crédito às coisas que vêm do diabo, que vêm de pessoas que falam de uma forma sutil e que acaba aquilo formando em você um pensamento, formando em você uma visão. E aí você acaba tendo até, às vezes, a forma que alguém fala de uma outra pessoa, você passa a ter uma visão dela, ou não é verdade? Está vendo uma palavra mascarada, uma frase, uma conversa mascarada ali pelo diabo, faz você ter uma outra visão da situação, de um lugar. Quem está entendendo? Aí diz assim, então a serpente disse a quem? A mulher, certamente não o quê? Olha a visão que o diabo estava passando à mulher, a Eva, né? Pode ficar tranquila, você não vai morrer. Hoje a humanidade sofre amargamente as consequências de Eva ter dado ouvido a essa voz satânica. Como devemos agir nesse caso? Devemos ter cuidado com os assuntos que surgem de forma inofensiva, até mesmo dos amigos bem intencionados, mas contra os quais a sua consciência alerta. E Pedro, tomando a parte, começou o que, gente? A repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum ou nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro,
para trás de mim o que, gente? Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vamos entender primeiro a primeira parte. Veja que quando a serpente falou com Eva, falou, ou seja, ela ouviu a sugestão do diabo, que ela poderia comer daquele fruto e nada iria o quê, gente? Não teria problema algum. Não tem problema, você vai se tornar conhecedora do bem e do mal, você se tornará como Deus, não tem problema. Você vê que ela ouviu, ela recebeu aquela voz, e o que ela ouviu mudou o pensamento dela, fez com que ela deixasse de temer a Deus, de obedecer à voz de quem, gente? A voz de Deus. Você vê que aqui a serpente afirma, certamente não morrerá, não vai acontecer nada. Passou a ela uma visão, mudou o pensamento dela. Antes Eva tinha temor, agora com aquele pensamento, com aquela sugestão, com aquilo que ela deu crédito, então não vai me acontecer nada não. Tudo é uma questão de visão, pessoal, e de como você recebe. Houve uma certa vez, eu acredito que você já deva conhecer essa história, uma certa vez que um vendedor de sapatos, ele foi enviado à África, um lugar bem distante no continente africano, e esse vendedor de sapatos foi enviado para lá, porque se ouviu dizer que lá praticamente ninguém usava sapatos. Mas ele ouviu de alguém que disse, olha, você vai lá mesmo, você vai perder o seu tempo, porque lá ninguém usa o quê? E ele já foi com esse pensamento formado. Vou lá mesmo só para... está me mandando ir, então eu vou, mas já sei que vai dar tudo o quê? Então ele foi com aquela visão formada, ele foi com aquela sugestão pronta de que ia dar errado. E ele chegou lá e viu realmente todo mundo o quê? Descalço. E ele disse, ninguém aqui usa sapato e ninguém vai querer usar o quê? Sapato. Mas por outro lado, a empresa havia enviado um outro vendedor a uma outra área, naquele mesmo lugar, e também para poder, porque como é muito grande a África, então a visão que se tinha é que iria arrebentar, e enviou esse vendedor, o outro, a uma outra área. Esse primeiro já ligou quando ele chegou, ele já ligou dizendo, olha, cancela tudo, porque senão o prejuízo vai ser o quê? Que a empresa estava acreditando que iria arrebentar, e colocou a produção a todo vapor. E ele já ligou dizendo, para tudo, porque senão o prejuízo vai ser grande. Que ninguém usa sapato e ninguém vai usar. O povo está acostumado a andar de a pé, andar descalço. Passa um tempo, daqui a pouco liga o outro o quê? O outro vendedor, o outro representante. E liga dizendo, olha, vai com tudo, contrata mais gente, compra mais matéria-prima, porque não vai dar não. O que vocês estão aí projetando aí de fazer tantos pares de sapatos para mandar para cá, vai dar não. Porque aqui ninguém usa o quê? E a partir de agora todo mundo vai usar. Tudo é a visão. Tudo é a maneira que a pessoa recebe. Quem está entendendo? Ele chegou lá e ele acreditou. Eu vou arrebentar. Vai dar tudo o quê? Certo. A empresa enviou ele dizendo, olha, vai porque a gente vai colocar aqui toda a força. E ele ouviu aquela voz daquele que era o dono da empresa que dizia, vai, nós vamos colocar aqui a produção a todo vapor. E ele creu nisso. Ele não deu ouvidos como o outro a uma outra pessoa. Você vê que quando Jesus, nessa última parte que nós lemos, quando Jesus ouviu Pedro falando para ele, não vá para Jerusalém, porque Jesus estava no Espírito, qual foi a reação de Jesus, gente? Fala, pessoal, nós lemos aí, você não conhece? Quando Jesus disse que teria que ir para Jerusalém, o que Jesus falou para ele?
Jesus repreendeu ele, porque Jesus estava no Espírito. Jesus percebeu que não era Pedro, mas era quem? Era o diabo, era o Satanás que estava usando quem? Pedro. Está vendo quando você está no Espírito? Você consegue perceber que quem deu uma ousada na boca do marido, da tua esposa, para falar aquela derrota, quem deu uma ousada na boca do teu filho, da tua mãe, foi ele não, foi ela não, foi o diabo. O diabo só usou a boca dessa pessoa para te ferir, para te machucar. Mas aí cabe a você, na hora, dizer o quê? Você está amarrado. Dependendo da situação, quando você ouve uma palavra de alguém que o diabo usa ela, você não pode nem falar, está repreendido. Você não pode nem dizer na cara dela, ó, está amarrado isso aí. Senão você arruma uma briga maior, o quê? E é isso que o diabo quer. Você tem que amarrar onde? Nossa guerra espiritual. Porque se você diz que você está amarrado, diabo, direto para a pessoa, que ela vai dizer, você está me chamando o quê? De diabo? Está dizendo que eu sou o capeta? Está dizendo que eu... Então, é isso que o diabo quer. Ele quer jogar fogo, ele quer pôr pimenta na situação, ele quer jogar lenha no fogo e sai para deixar você na briga e ele do lado de fora só rindo. Ele provoca a briga, deixa você quebrando o pau com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua mãe, brigando, criando mágoa, ódio, e ele fica só do lado de fora rindo, batendo palma e dizendo, consegui o que eu queria. Quem está entendendo? É assim que o diabo trabalha. Mas quando você está no Espírito, você vê que nós lemos aí essa parte que está, esse versículo em vermelho, diz aí que Jesus repreendeu na hora, porque Jesus percebeu, é o diabo. Está amarrado, Satanás, arreda. Foi isso que ele disse? Arreda, Satanás. Arreda. Mas por que Jesus... Aí já está resumido. Mas Jesus já tinha falado com ele, repreendido. Talvez em primeira mão tem pessoas que você diga, não, você está amarrando o diabo dentro de você, uma pessoa está insistindo com você, o diabo está dando uma insistida. Talvez inicialmente você até é educado. Tá bom, tá ligado, tá bom, você até... Mas a pessoa começa a insistir com algo negativo, contra a sua fé, e tem que chegar uma hora que você tem que dar um basta, você tem que dar um chega para lá também na pessoa. Jesus deu um chega para lá em Pedro e em quem, gente? Em Satanás. E Jesus disse para ele, não cogita das coisas de quem? Mas das coisas da carne, dos homens. Quer dizer, por que Pedro não estava no Espírito? Por que Pedro não percebeu que ele estava sendo usado pelo diabo? Porque ele não estava onde? Aí acaba falando besteira. Aí acaba sendo usado pelo diabo e nem percebe. Entendeu? Quem entendeu? Então, vamos à próxima parte. Faça como Jesus. Não tenha medo de parecer antipático, mal educado ou mesmo careta. É melhor entrar no céu sem amigos do que ir para o inferno cercado de quê? De gente. Em todas as cartas das igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus alertou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só para a gente terminar, você vê, olha para mim, veja que muitas pessoas, ela tem o costume de, ela tem medo de agradar, ou melhor, de desagradar fulano, beltrano. O que fulano vai dizer? Ah, pastor, porque se eu devolver o dízimo, o que meu marido, o que a minha mulher vai dizer? É melhor entrar no céu desagradando o marido, a mãe, o pai, a esposa, do que você ir para o inferno casado. Ah, porque fulano não concorda, aí eu acho melhor para evitar. Jesus disse que a espada estaria dentro da própria casa. A maior luta seria dentro da sua própria casa com os seus. A maior luta. A maior guerra não é fora, é aonde, gente? Dentro de casa, é dentro da sua casa.
Então, você precisa assumir a sua fé, gostando as pessoas ou não. Se você é de Deus, então as pessoas têm que saber que você é de quem? Para que não jogue na sua cara dizendo, está vendo? Diz que vai na igreja, mas olha aí, ó. Olha isso, olha aquilo. Por isso que a pessoa não pode se entregar pela metade. A entrega tem que ser total e o que, gente? Completa, assumida. Para que as pessoas vejam, realmente, essa pessoa, posso contestar, mas ela é de Deus. Como teve um rapaz que ele convidou o pai dele não gostava da igreja, não vinha na igreja, mas aí ele foi levantado obreiro, ele convidou o pai dele para vir na consagração dele, e aí o pai dele, depois de muita relutância, o pai dele veio. Mas não queria vir, nunca veio, mas veio na consagração dele. E aí, na hora, o pastor perguntou para ele, para o pai dele, mas vem cá, o senhor tem alguma coisa, o senhor que é pai dele, o senhor tem alguma coisa para falar dele, que impeça ele de ser aprovado, de ser levantado obreiro? Porque se ele dá mau testemunho em casa, se ele tiver alguma coisa, se eu tiver alguma coisa para falar, ele não vai ser levantado obreiro. E aí ele, diante de toda a igreja, ele falou, o pai dele, além de estar na primeira vez, ainda falou assim, olha, eu sou pai dele, primeiro, não tenho nada a dizer a respeito dele, nada, não é porque é meu filho não, mas depois que ele veio para a igreja, ele deixou de fumar, ele deixou de usar droga, ele deixou de dar trabalho para mim, ele deixou de passar noitadas fora de casa, eu não sabia nem onde ele estava. Eu não gosto da igreja. Ele falando. Eu, não me dou bem, não gosto da igreja, isso, aquilo, mas olha, uma coisa eu tenho que reconhecer. Depois que meu filho entrou aqui, ele de fato e verdade virou um homem de Deus. Ele de fato e verdade mudou. Quem está entendendo? Então é isso. Pessoa, seu familiar, seu ente querido, pode não concordar, mas ele tem que ver que você é de Deus. Não pode abrir a boca para dizer, isso aí é fachada. Diz que, está vendo? Vai na igreja, diz que vai na igreja, mas aí, ó, está gritando dentro de casa. Aí, ó, está xingando. Aí, ó, diz que vai na igreja, mas aí, ó, quer arrumar alguma coisa para te condenar, para te acusar. Quem entendeu, pessoal? Então vigia. Termina. Siga esta direção. Filtre todas as vozes que chegam aos teus ouvidos. Avalie, pense bem. Não tome atitude precipitada. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Como diz aí no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Olha para mim, gente. Veja que quando a pessoa, ela não pensa, ela não tem o discernimento, ela não está no espírito, ela não consegue pensar nas consequências. Ela não consegue pensar que uma atitude dela, o que ela falar, pode prejudicá-la. Você vê que a pessoa, quando ela não pensa, ela tem uma reação negativa. É como a pessoa que leva uma fechada no trânsito, alguém xinga ela, a pessoa passa por uma situação em que você sem querer esbarra em alguém, ou você pisa no pé da pessoa sem querer. Isso acontece ou não acontece? Acontece. E ali a pessoa é do mundo, a pessoa é perturbada, então ela tem uma reação naturalmente ruim, de te xingar, de te esculhambar, de fazer um escarcéu, é ou não é? Mas se você não está no espírito, você não consegue pensar, está amarrado. Você não consegue ter uma reação boa, me perdoa. Se você não está no espírito, você acaba se exaltando igual a pessoa. Você acaba se envolvendo no problema com aquela pessoa. O que poderia ser resolvido ali, calma, me desculpa, eu errei, me perdoa. Simples. Desculpa, não vi mesmo. É ou não é? Perdoa. Mas ali a pessoa, porque ela não pensa, ela procede sem refletir,
então ela acaba pecando e se precipitando. Então, quando a gente está no Espírito, a gente está ligado quando é o diabo está agindo, quando o diabo está falando, criando situações para poder nos prejudicar. Você consegue refletir, pensar, isso é o diabo, está amarrado. Antes dele agir, você já sabe que é ele. Você já está amarrando. Agora tem gente que quando cai em si, o diabo já agiu, ela já caiu na furada, na cilada, ela já fez uma besteira, ela já prejudicou, já matou alguém, a pessoa já fez o que não deveria fazer, já largou, já traiu, agiu sem refletir, procedeu sem, e aí ela complica, a vida dela vira de perna o que, gente? Para o ar, do dia para a noite. Termina? Se até aqui você tem dado ouvido às vozes que o distanciam do Senhor Jesus, tome uma atitude agora. E o quê? Se arrependa, humilhe-se diante do Altíssimo, e Ele se compadecerá de você, e perdoará, e o salvará. Amém, gente? Fiquem de pé, por gentileza. Pega o que é seu. Vem aqui diante do altar para nós buscarmos a presença de Deus. Apague a luz, por favor. Pode apagar. Deixa nada aí não, gente. Não deixa seus pertences não. Vem aqui diante do altar. Você vai orar a Deus. Nós vamos pedir a Ele que nos dê força. Pedir a Ele que nos dê sabedoria. Amém, gente? Vamos pedir a Deus que nos ajude nas nossas fraquezas. Está escrito que o Espírito Santo, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. E que Ele intercede por nós. Você vê que só depende da gente suplicar a Ele, pedir a sua ajuda. Fecha os teus olhos. Chegue até Jesus agora. Esquece de tudo. Esqueça o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Esqueça seus problemas. Porque tudo isso e todas essas coisas são para distraí-lo. É para tirar a sua atenção. Os problemas, meu amigo e minha amiga, são para tirar o teu foco do reino dos céus. É para que você perca o foco da mudança, do que você precisa fazer, mudar. Porque às vezes você está mais preocupado com tantas coisas e pessoas, que você esquece até de você mesmo. Você esquece que você precisa mudar. Que as coisas nessa vida só mudam quando a mudança parte da gente. Não adianta você estar preocupado com a mudança do teu casamento, com a mudança da sua família, preocupado com os problemas financeiros, se a mudança ainda não começou dentro de você. Essa é a verdade. Mas tudo começa a mudar. Tudo, meu amigo. Quando você começa a pontuar seus erros, suas fraquezas, quando você começa a dar lugar a Deus, quando você começa a perceber que o errado é você, que nada vai mudar se você não mudar. Você quer viver melhor? Você quer viver bem? Então a mudança começa por dentro de você. A obra de Deus não começa por fora. A obra de Deus não começa por fora, mas começa por dentro da gente. Então olha para dentro de você e diga a Ele: eu reconheço, meu Deus, que muitas coisas precisam mudar. É com você.
Diga a ele: eu reconheço que muitas coisas ainda são necessárias ser mudadas. Os meus olhos, diga a ele: me dê bons olhos, Senhor. Tira os maus olhos, a malícia, os olhos incrédulos. Tira, meu Deus, arranca os maus e velhos pensamentos. Vai falando com Jesus, pedindo para Ele fazer essa mudança. Vai pedindo para Ele, meu amigo e minha amiga, para Ele mudar o que é necessário, que você sabe que tem que mudar. Meu Deus, esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração, sabe, resistente à tua voz, cheio de si, de orgulho, cheio de si mesmo. Fala para Jesus: eu quero me despojar do meu eu, do meu ego. Eu quero, meu Deus, me entregar a Ti agora, de corpo, alma e espírito, para que a Tua obra comece dentro de mim. Fala para Ele: começa, meu Deus, a obra do novo nascimento. Começa a fazer essa mudança. Eu reconheço o que é preciso. Diga para Ele: eu reconheço que eu preciso, que eu necessito, pois eu queria que o Senhor mudasse tudo, mas eu não entendia porque que nada até agora mudou, porque a mudança não começou por dentro de mim, mas agora eu entendi. Então diga para Ele: me muda, me lava, me purifica, meu Deus, renova a minha casa, o meu interior, para que a partir de hoje eu deixe de ser o mesmo, o velho homem, a velha criatura, para que eu deixe de ser vazio, fraco, errante, orgulhoso, orgulhosa. Fala com Jesus, fala, meu amigo e minha amiga, e não se cale. É você que tem que chegar e confessar, reconhecer e dizer: eu sei, meu Deus, eu sou o culpado, eu mesmo tenho errado. Diga a Ele: eu reconheço as minhas falhas, mas diga a Ele: livra-me de mim mesmo, liberta-me de mim mesmo, Senhor. Arranca as sementes do diabo, as raízes, as coisas enraizadas do passado, a mágoa, o ódio, o ressentimento, os maus olhos, a malícia, a infidelidade, o pecado. Fala com Jesus, meu amigo e minha amiga. Levante o teu rosto, suplique a Ele a salvação. Diga para Ele: salva minha alma, meu Deus, salva-me. Eu preciso do Teu Espírito, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, meu Pai. Então venha ouvir o nosso clamor, meu Pai. Venha ouvir a nossa súplica. Não queremos sair daqui do mesmo jeito, enganado por nós mesmos, por uma sensação de bem-estar. Diga: não, eu não quero sair iludido por uma sensação de que estou bem, quando na verdade preciso de Ti, quando na verdade reconheço que preciso de Ti. Então venha, fala para Ele: vem, Espírito Santo, pois eu preciso de Ti, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Meu amigo e minha amiga, receba agora a misericórdia de Deus. Receba a compaixão. Se renda aos pés de Jesus. Diga a Ele: eu me rendo aos Teus pés. Diga para Ele: pois reconheço, Senhor, que esse meu jeito, que tudo que tenho feito, tem me levado para longe de Ti. Minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão.
e te dizer